Bom dia, jovens. Eu sou o professor Rui e essa aula trata dos tratamentos realizados no aço. Bom, olha esse gráfico tensão-deformação, né? É um gráfico que tem duas curvas com comportamentos completamente diferentes, né? Um aço com patamar de escoamento e menor FY, só que ductilidade muito maior, que é o vermelho, do que o aço que está em azul, tá? E se eu disser para você que essas duas curvas foram feitas em um mesmo aço? Tá? E é verdade isso. Eu que fiz esses experimentos no laboratório, tá? Então foram dois corpos de prova diferentes, obviamente, mas de um mesmo aço que a gente comprou, né, e ensaiou no laboratório. Então o comportamento e a atração completamente diferente, tá? Então eu já vou falar para vocês o que aconteceu, né? A gente comprou um aço encruado. Encruado é um aço que passou por um tratamento que é tema dessa aula, chamado encruamento. E no laboratório a gente ensaiou os corpos de prova desse aço encruado, que deu esse comportamento da curvinha azul. E a gente pegou outros corpos de prova e fez um tratamento térmico nesses corpos de prova. Que eu já vou falar nessa aula também sobre esse tratamento chamado recozimento. E aí a gente ensaiou esse aço depois desse tratamento térmico. E aí teve esse comportamento aí dessa curva em vermelho, que é um comportamento de um aço laminado. Então o mesmo aço a gente consegue com tratamentos mudar completamente o comportamento dele, tá? Por isso a importância dessa aula sobre tratamentos no aço. E só para que você lembre, né, a gente falou na aula de processo de produção do aço, a última etapa do processo, que é a conformação do aço, é você deixar ele na forma que você vai comercializar ele, é chamado de processo de laminação a quente. Então a gente pega aí o lingote, que está num formato retangular, ainda irregular, né, e aí no final passa por laminadores, como esse da direita, que é para fazer barras de seção circular, e esses laminadores vão dar a geometria final, né, gerando uma deformação plástica aí nos lingotes, né. Por que isso é possível quando ele está quente? Não precisa nem falar que ele está quente, né? Ele está incandescente de tão alta temperatura desse aço. Ele tem mobilidade dos seus grãos da microestrutura quando ele está nessa temperatura tão alta. Então, por isso que torna possível a gente fazer o processo de laminação. Ele tem uma certa viscosidade, o aço ainda, embora esteja no estado sólido, que permite a gente dar a conformação nele, né? Então, esse é o processo de laminação a quente. Então ele tem essa mobilidade aí dos seus grãos que compõem sua microestrutura. Por que eu fiz relembrei esse conceito para você? Porque o tratamento, o primeiro que eu vou mostrar para vocês, que é o chamado encruamento, ele é a mesma coisa da laminação, só que ele é uma laminação a frio. Ela é realizada quando o aço está com uma temperatura abaixo da sua temperatura crítica. Então se eu fizer isso, né, se eu pegar um aço que tem uma geometria tal, e eu tentar passar num laminador, eu vou gerar deformações permanentes ali. O que era defeito que tinha ali nas interfaces entre os grãos, esses defeitos eles vão ser esmagados, vão sumir, e vou gerar uma certa tensão interna entre os grãos da microestrutura. Então é isso que acontece, diferente da laminação a quente, que esses grãos têm mobilidade para relaxar e não formar tensões internas. No caso da laminação a frio, ele não tem essa mobilidade. Então eu só vou amassar esse aço, ele vai gerar tensão interna, né, que está escrito aqui, objetivo, gerar tensões internas. E o resultado disso é que a gente muda essas propriedades do aço. Aumenta a tensão de escoamento, aumenta um pouco a tensão máxima, a resistência máxima, elimina um patamar de escoamento. Tá? Também tem mais um que eu poderia colocar aqui, que é com o encruamento diminui a ductilidade. Tá? Então, encruamento você pode usar como sinônimo para laminação a frio, que é o nome desse processo. Eu estou representando nessa imagem com o mesmo desenho, o mesmo conceito que eu apresentei para vocês na outra aula sobre laminação, né? Sendo que a imagem de cima aí da direita é como se fosse dois rolos, estão diminuindo a área aí uma área circular a zero inicial, virou essa área final menor. Quando acontece a frio é o processo de laminação. Tá? Então a gente chama de encruamento, laminação a frio ou trefilação. Pode ser outra ferramenta de iluminação, né? Pode ser como essa fenda ou essa janela de baixo, tá? Depende da geometria da sua amostra, né? Do seu produto. E quanto maior for essa diferença que eu inferi de área inicial para a área final, maior vai ser essa deformação plástica inferida no aço, maior vai ser o nível de tensões internas gerados, maior vai ser o que a gente chama de porcentagem de trabalho a frio, ou TF, que está escrito aí do lado esquerdo. Esse gráfico pequenininho aí mostra que quanto maior o percentual de trabalho a frio, né, quanto maior esse TF, quanto mais rígido, né, for esse meu tratamento, maior vai ser o efeito.
Veja que esse gráfico mostra o efeito no alongamento. E eu falei para vocês que o encruamento diminui o alongamento. Embora aumente a resistência, diminui o alongamento. Então, você vê que tem uma relação. Não é linear. Tem um certo momento que eu posso aumentar muito o meu encruamento, o meu trabalho a frio, né, o meu TF, e não vai gerar um efeito tão grande. Então, industrialmente, a indústria escolhe aí um ponto ótimo de percentual de trabalho a frio para realizar esse encruamento. Bom, você lembra, né? Eu já citei aqui lá da outra aula que a microestrutura do aço ela é granular, e aqui a gente tem uma imagem aí da outra aula, né? Que eu resgatei aqui dessa microestrutura, onde dá para ver aí os grãos de ferrita clarinhos, os grãos de perlita perfilados, aí achurados, né? Então essa é uma microestrutura tradicional de um aço laminado. Por que eu estou relembrando isso, né? Porque essa imagem, tá? Essa figura eu estou mostrando aqui, eu retirei de uma bibliografia que eu apresentei para vocês no curso, que é uma apostila que o pessoal da FATEC de São Paulo usa no curso de construção civil, que mostra nessa linha de cima o que acontece com os grãos da microestrutura do aço durante o processo de laminação. Então, o processo de laminação, ele tinha lá o lingote grande, vai diminuindo, vai esmagando ele, que está representado por essa deformação, e esse esmagamento do grão não mantém as tensões internas do grão, porque logo depois que eu deformei, os grãos eles se rearranjam ali dentro de modo a aliviar essas tensões internas. Então, basicamente, a laminação a quente é isso. A laminação a frio, que é essa linha de baixo aqui do encruamento, acontece a mesma coisa. Eu tenho lá os grãos grandes, que quando eu deformo ele se torna menor. Então, normalmente, o encruamento, você vai conseguir ver o reflexo dessa deformação, porque depois que eu deformei, ele fica naquela condição que eu amassei ele, sabe? Ele fica com os grãos mais esticados e com os grãos menores e que estão tensionados ali, um em relação ao outro. Ele não tem mobilidade porque a temperatura está baixa, está frio, para que esses grãos relaxem ali dentro, né? Por isso que ele aumenta a sua resistência, por isso que ele muda suas propriedades, tá? Por que eu estou mostrando isso, que é uma repetição do que eu já falei? Porque essa linha de temperatura aqui, que está nessa região em amarelo, eu estou simulando que eu peguei esse meu aço encruado com o tempo e eu coloquei ele numa condição de temperatura muito alta, que vai chegar acima da sua zona crítica. Ou seja, aqueles grãos que estão lá dentro vão ter mobilidade para relaxar o que era a tensão interna. O que vai acontecer com o encruamento? Vai se desfazer. Vou perder os efeitos do encruamento, porque essa temperatura vai permitir que os grãos se relaxem ali dentro, e o que era efeito do encruamento vai embora. Ele virou um aço laminado a quente normal, comum. Tá? Então, por que isso é importante você saber? Porque uma estrutura que você projete, que você trabalhe, que você utilizou aço encruado, se por algum acaso um incêndio, por exemplo, ela for submetida a uma temperatura muito alta, ela pode mudar o comportamento que foi previsto em projeto, porque ela pode perder o efeito do encruamento dependendo da temperatura que ela foi submetida. Bom, exemplo disso é esse gráfico tensão-deformação, que é a primeira imagem que eu mostrei nessa aula, né? Mesmo aço, um laminado, outro encruado. Tá? Então eu faço questão de mostrar esse gráfico porque não é um gráfico teórico, né? É um gráfico prático de amostras que eu mesmo ensaiei. Bom, segundo tratamento, dos 4 que eu vou apresentar hoje, é um tratamento térmico. Tá? Esses 3 últimos que eu vou apresentar são tratamentos térmicos, ou seja, envolvem calor. Né? O segundo tratamento é chamado de recozimento. Olha como que ele é feito. Eu pego um aço que está ou encruado ou ele está temperado e eu aqueço ele acima da zona crítica. Você já sabe o que vai acontecer se for um aço encruado, né? Depois eu resfrio esse aço lentamente. O que acontece? Eu vou gerar tudo que era a tensão interna que tinha ali dentro entre os grãos da sua microestrutura, ele vai aliviar essas tensões. Então esse é o objetivo do recozimento. Então o que acontece se eu aliviar as tensões? O que era a resistência mecânica que aumentou pelas tensões vai diminuir. O que era alongamento que reduziu por essas tensões internas vai aumentar. Então o efeito é inverso do que eu acabei de falar para o encruamento. Esse é o efeito inverso ao efeito do recozimento. Veja naquele mesmo diagrama de fases, né? Aqui nas temperaturas mais altas, né? E aqui nas temperaturas mais baixas, então em função do teor de carbono. A gente tem essa faixa de temperatura marcada em cinza aí que a gente chama de recozimento comercial, acima de 560 graus já acontece um recozimento, né? Que basicamente é o que importa tecnologicamente para a gente, engenheiros civis,
né? E a maioria das engenharias, né? A engenharia mecânica, que é aquela que atua mais dentro do processo de fabricação da siderurgia, é que vai importar os outros tipos de recozimento, como esse que está bem na parte superior aí, nessa região achurada, ou o que a gente chama de recozimento pleno. Tá? Outros tipos de recozimento que acontecem em temperaturas diferentes, segundo esse diagrama aqui de fases, é mais importante para o pessoal da indústria siderúrgica, né? Mas é importante que você saiba que existem esses outros tipos de recozimento, né? Mas o que eu quero que vocês saibam é o tratamento de recozimento comercial de modo genérico, que a gente aquece e resfria lentamente. Isso é importante. O resfriamento depois de aquecer tem que ser lento para que aconteça o efeito do recozimento. Terceiro tratamento que a gente faz no aço é chamado de têmpera. Tá? A têmpera também é um aquecimento do aço até a sua zona crítica de temperatura. Só que o resfriamento é rápido, a gente dá um choque térmico no aço. Tá? E quando a gente faz isso, a gente gera tensões internas. Veja que é um tratamento similar ao encruamento, só que aqui é um tratamento térmico, mas os efeitos são os mesmos. Tá? A gente gera tensões internas, gerando tensões internas aumenta a dureza, aumenta a resistência mecânica, diminui a ductilidade. Tá? Então, se a gente quer esses três efeitos, a gente faz um tratamento chamado têmpera. A diferença do recozimento é que o resfriamento é rápido, é um choque térmico. Da mesmo material bibliográfico, né, que eu falei, daquela apostila que a FATEC São Paulo usa, eu tirei essa imagem, né? E essa imagem mostra que a têmpera, do mesmo jeito que o encruamento, a gente tem lá o percentual de trabalho a frio, que a gente pode ter um encruamento maior ou menor, a têmpera também, tá? Então, a têmpera mais agressiva de todas é o que a gente chama de têmpera violenta. Ela é realizada em água fria, é onde a temperatura diminui mais rápido possível. Intermediário, né, uma têmpera intermediária, a gente chama de têmpera branda, que ela acontece mergulhando o aço que está lá quente em óleo. E por último, uma têmpera mais suave de todas, a gente chama de normalização. É quando a gente faz o resfriamento em ar. Então esse choque térmico ele é mais brando. Tá? Como a gente consegue identificar se foi feito têmpera violenta, onde os efeitos da têmpera são maiores, né? Ou foi feito têmpera branda ou normalização? Se a gente analisar a microestrutura desse aço, quando a gente faz uma têmpera violenta, aquilo que era fase perlita e ferrita, você vai observar que vai formar uma outra fase, que até então eu não tinha falado aqui, que é uma fase chamada martensita. Então é uma fase que a gente chama, que fala que a geometria dela é acicular, forma de agulhas. Tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Se ocorreu têmpera branda, então a microestrutura dela vai ficar dividida em grãos de martensita, mesmo, né, que formou na têmpera violenta, e outros grãos de trostita, são grãos escuros. E se foi a normalização, que é uma têmpera mais suave, você vai conseguir observar na microestrutura tanto a fase ferrita, que você já conhece, os grãos brancos, quanto uma fase chamada trosto-perlita. Tá? Então, pela análise da microscopia, né, a microestrutura do seu aço, você consegue identificar se a têmpera foi violenta, branda ou normalização. Então eu resgatei aqui nessa figura, né? Tanto eu resgatei lá a imagem da microscopia de um aço baixo teor de carbono, onde dá para você ver perlita e ferrita, para você relembrar. E essa imagem grande é uma imagem de microscopia também da fase martensita, tá? Essa imagem de ferrita e perlita não fui eu que tirei, né? Isso eu tirei de alguma referência bibliográfica, mas essa imagem da direita fui eu que, junto com o meu técnico, que fiz no microscópio óptico de um aço temperado, né? Que passou pelo processo de têmpera. Veja que são, né, o formato, sempre cada um dos grãos que a gente está vendo, bem pequenininhos aí, são grãos esticados aí no formato, sem uma orientação, que é a característica da martensita. Bom, então para apresentar o último tratamento térmico, eu estou revisando os dois primeiros térmicos, né, que é o recozimento e a têmpera. Veja se foi isso que você entendeu, era isso que era para você ter entendido, né? O recozimento, a gente aquece o aço até uma temperatura acima da zona crítica, e resfria lentamente. Por isso que essa rampa está devagar aqui de resfriamento. Enquanto a têmpera, a gente também aquece acima da zona crítica, só que a gente resfria rapidamente. Os efeitos são completamente inversos quando a gente muda a temperatura, a velocidade de resfriamento. E o último tratamento é o que a gente chama de revenido. Veja que o revenido a gente também aquece o aço, só que é uma temperatura que não chega na zona crítica, não chega na temperatura crítica. E a gente resfria ele lentamente. Então é como se fosse um recozimento, porque os efeitos são os mesmos do recozimento, só que num grau muito menor, porque a gente não chegou na zona crítica onde os grãos têm total mobilidade ali para aliviar tensões. Tá? O revenido geralmente ele é aplicado
depois de uma têmpera. Porque a têmpera, quando ela diminui muito a ductilidade, né, do aço, ela perde muito essa deformação, a gente faz um revenido para ele recuperar um pouco do que foi perdido aí de ductilidade. Certo, jovens? Será que vocês entenderam os tratamentos todos, os 3 térmicos e o encruamento que a gente pode fazer no aço? Tá, então, assim como fiz nas outras aulas de aço, né? Cada um desses termos, dessa nuvem de palavras, é um conceito, algo que a gente falou nessa aula. Se você conseguir no seu caderno agora escrever cada um desses termos e definir eles, você entendeu eles, onde eles acontecem, a importância deles, quanto mais você conseguir isso, mais você conseguiu absorver dessa aula sobre tratamentos no aço. Muito obrigado, jovens.